E aí, pessoal, eu vim aqui para falar de uma curiosidade que está acontecendo, sobretudo nas redes sociais. A mudança de alvo. Antes em Renato Portaluppi e hoje parece atingir mais a crítica o presidente Romildo Bolzan. E nós temos alguns pontos para tratar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra com investimento de R$ 67. Não deixe de entrar, está aqui no link, tanto na descrição como no primeiro comentário. Conheça um pouco mais desta oportunidade. Gente, eu já trouxe mais ou menos essa linha de discussão com relação ao presidente Romildo Bolzan. O que eu quero dizer? A crítica do torcedor, sobretudo antes da renovação do técnico Renato, era toda direcionada para o Renato. Torcedor incomodado com a escolha do Tassiano, com a escolha dos bruxos, aquilo que a gente conhece lá, por não usar os meninos e tal. O presidente, ele chegou perto disso, ele fez algumas ações, o Grêmio está jogando com os meninos, o Grêmio tem claramente colocado em cima até das posições do presidente uma mudança para a temporada de 2021. Mas, curiosamente, assim que o presidente muda coisas que o torcedor queria, a crítica vai para ele. E por que eu chamo isso e quero também entender? Eu coloquei no Twitter essas perguntas, eu fiz essa pergunta no Twitter e não quero direcionar essa pergunta para algo que não seja exatamente o posicionamento de vocês. Eu quero colocar alguns fatos aqui para que a gente discuta e tente entender e tente buscar algumas saídas para tentar compreender que fenômeno é esse. Que fenômeno é esse de se criticar o presidente? Fiz também aqui na nossa comunidade no YouTube para a gente tentar entender a voz do torcedor. A voz do torcedor. A voz do sócio. A voz de quem está aqui. Nós somos mais de 130 mil e nós conversamos sobre o Grêmio e nós temos claramente aqui a voz muito clara de críticas importantes ao presidente Romildo. A gente não sabe muito bem entender o motivo, porque é preciso que a gente relate algumas situações que são de responsabilidade do presidente Romildo. A primeira delas, o presidente Romildo, quando entra no Grêmio, ele modifica o status do Grêmio. O Grêmio é um clube melhor do que era antes dele entrar. E a gente não pode tirar o mérito do presidente Romildo de ter feito as mudanças. Eu nem entro muito nas questões envolvendo os títulos, que o presidente é campeão da América. Campeão da América. Assim como foi Fábio Koff. Nós temos 2 presidentes campeões da América. Fábio Koff 2 vezes e presidente Romildo Bolzan. Então, nós temos que considerar e colocar isso nessa hora. Além disso, nós tínhamos um clube com muita dificuldade financeira e nós hoje não temos. Nós não temos. E isso graças ao presidente Romildo e aos seus pares de diretoria. Isso é fato. Isso é fato. Mas nós podemos também começar a entender por que a crítica está indo olhando outros pontos. Vamos lá. A relação com o Renato poderia ser uma dessas. O presidente Romildo não impondo ao Renato um limite nas suas ações? Pode ser. Mas por que direcionou a crítica que era para o Renato e foi para o presidente Romildo? Por que isso aconteceu? Aonde que existe essa mudança? Eu não posso nunca diminuir a crítica do torcedor. Eu não posso chegar aqui e dizer, o torcedor é corneteiro. Não, o torcedor sente. E o torcedor quer que o Grêmio ganhe. E está incomodado. A gente pode chegar e dizer o seguinte, o torcedor está incomodado porque o Grêmio está contratando muito e mal. Uma ponderação. Quem contratou, por exemplo, no último ano, não foi o Paulo Luz. Foi o presidente Romildo, porque não tinha nem visto de futebol. Pode ser por aí. Pode ser também a crítica dizendo o seguinte, virou, mexeu, tá falando que vai contratar A ou B e agora contrata jogadores menores. Pode ser também. Eu acho que é uma ponderação também que pode ser vista. O presidente Romildo está se comunicando mal. Também acho que pode ser. Só que, por exemplo, a gente está falando isso um dia depois do presidente colocar uma obra no CT e inaugurar uma obra que é uma nova etapa de um Grêmio gigante, de um Grêmio que evolui. E foi o presidente Romildo que fez isso. Então, a nossa leitura também tem que ser avaliada no sentido de dizer, vem cá, o que a gente está pensando e por que a gente está pensando?
Eu coloco a relação com o Renato e esse apêndice que é o departamento de futebol, sim, como um problema do Grêmio, e um problema que o próprio Grêmio criou. E acho que o presidente Romildo, obviamente, tem responsabilidade sobre isso, porque acabou dando, de fato, espaço além do que deveria, tenho certeza. Só que, ao mesmo tempo, é preciso que a gente tente ponderar todos os lados para, a partir daí, poder tomar um posicionamento. Eu vejo, por exemplo, será que o problema é tão somente as contratações? Aí nós já sabemos o antídoto. Se o presidente contratar, por exemplo, o Douglas Costa, acabam as críticas. Será isso? Será isso? Será que é uma composição tão somente das ações do departamento de futebol para dentro? Pode ser. A gente não tem certeza. E eu quero ouvir vocês exatamente para que eu possa ter certeza e para que a gente consiga tirar daqui uma opinião comum de entendimento por que isso foi direcionado tão fortemente ao presidente. Eu, analisando, por exemplo, as coletivas de imprensa do Grêmio, seja na coletiva pós-jogo, sejam nas entrevistas do presidente, analisando, por exemplo, as mensagens aqui do nosso canal, analisando muitas mensagens do Twitter, eu vejo claramente um direcionamento até agressivo com relação ao presidente do Grêmio. Existem, por exemplo, hoje nos Donos da Bola, eu falei muito sobre isso, muita gente falando pelo Grêmio sem ter autorização. O presidente está precisando assumir de vez isso e pegar para ele, dizer o seguinte, eu não quero que ninguém pergunte se o fulano quer jogar no Grêmio ou não, porque isso está vazando lá na ponta e quem ouve sou eu. Por exemplo, o presidente me disse que o Cuéllar não está nos planos e que o Messias não está nos planos. Mas saiu como se estivesse. E quem falou pelo Grêmio se não está nos planos? E quem ouviu? Quem foi criticado? Foi o presidente Romildo. O presidente Romildo, quando assume, tira do Renato um pouco esse protagonismo, era o que o torcedor, de certa maneira, pedia. O torcedor está vendo os meninos jogar, que era o que ele pedia, e foi uma ação do presidente Romildo. Então, olha, é de fato difícil de compreender, mas é preciso que a gente faça uma avaliação muito correta da nossa leitura, para que a gente tente entender. Eu levantei esse assunto lá na renovação do Renato, a gente conversou, e isso só aumentou de lá para cá. A última semana foi de muita crítica ao presidente Romildo, e eu estou tentando aqui não colocar muito a minha opinião, eu quero ouvir. Eu quero que a gente saia daqui com um sentimento e com um pensamento. Eu peguei e ponderei 3 coisas. Não tem problema, as críticas não existem. A relação com o Renato, que diz respeito a essa questão dos superpoderes no vestiário. E o simples erro nas contratações. São as 3 opções. Qual dessas vocês compram? Eu tenho curiosidade de saber. Aí amanhã, no final do dia, a gente faz uma grande salada para dar o resultado disso que a gente fez. Eu tenho muita curiosidade de ouvir vocês, porque vocês são o Grêmio. O Grêmio é construído por vocês. O torcedor do Grêmio é que constrói. E se o torcedor do Grêmio tem um sentimento, a gente precisa ouvir e discutir. E realmente isso parece estar muito fortemente colocado nesse momento. E eu quero tentar entender um pouco mais. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, esperando a resposta de vocês.